Senhor procurador doutor Tiago, que preside esta mesa, em nome de quem eu cumprimento os demais presentes, senhores procuradores, senhores convidados, eu queria, em primeiro lugar, agradecer com a maior sinceridade o convite que me foi formulado para que estivesse aqui. Como foi dito, eu, como ex-procuradora de Estado, durante mais da metade da minha vida, eu fui procuradora de Estado, entrei muito nova e vi uma grande transformação da advocacia pública. E, claro, eu fui muito feliz como procuradora. Então, por isso mesmo, eu me sinto muito em casa todas as vezes que eu tenho que estar entre os meus pares, ou, enfim, os que foram meus pares durante muito tempo. E, por isso, meu agradecimento muito especial. Também porque a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, desde a década de 80, particularmente desde 83, em que o então Procurador-Geral do Estado de São Paulo, doutor Michel Temer, reuniu no Guarujá um congresso de procuradores, e ali se criou o Colégio de Procuradores Gerais de Estado, e foi exatamente no ano que eu entrei, por isso que eu me lembro com tanta precisão. Houve uma mudança significativa, não apenas das procuradorias, mas da possibilidade de se pensar em conjunto, o que foi esvaziado um pouco na década de 90, mas que eu acho que é algo que precisa de ser retomado, e que fez com que, naquele momento, e na década de 80, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo se tornou a mais forte do Brasil, porque, tradicionalmente, as procuradorias que se estruturaram inicialmente foram as do Rio e a do Rio Grande do Sul. E grandes nomes passavam por ali, nós víamos jovens procuradores, então, naquele período, com muito mimetismo a gente olhava essas procuradorias. O Rio tinha os maiores nomes, os maiores juristas eram procuradores do Estado do Rio. A mesma coisa no Rio Grande do Sul. Eles tinham uma estrutura, uma carreira muito bem estruturada. E, por isso mesmo, nós, dos outros estados, víamos aquilo realmente como um alento e algo a ser buscado por todos nós. Continuamos a ver as melhores procuradorias como modelos a serem buscadas por todas as outras, porque, ao contrário do que se poderia imaginar, 22 anos e meio da vigência da Constituição de 88, quando os procuradores de Estado, não as procuradorias, os procuradores de Estado são nomeados expressamente na Constituição, seria de se pensar que não haveria nenhum problema com os procuradores. E não é isso que se tem. Nós ainda temos no Brasil estados que estão a depender de uma estrutura muito melhor para fazer face às demandas dos seus cargos, das suas carreiras. E eu acho que nós temos que andar todos juntos, não apenas os procuradores do Brasil inteiro, mas o judiciário, a comunidade jurídica toda, fazer com que a advocacia pública de todos os estados sejam perfeitamente estruturados, institucionalizados, para que a gente consiga realmente algo que represente a defesa, que é a defesa, sim, do interesse público, no mais estrito sentido dessa expressão. Por tudo isso, é que falar na Associação dos Procuradores de São Paulo é muito especial, porque a Procuradoria de São Paulo cresceu e se tornou, ela, um modelo a ser buscado por nós dos outros estados. E a gente quer, claro, que ela cresça cada vez mais, para que a gente, como dizia o meu primeiro procurador-geral, que foi um grande mestre que eu tive, todas as vezes que, no serviço público, alguém anda bem, quanto mais ele andar e melhorar, tanto
melhor para todo mundo, porque nós vamos ter um modelo a seguir e algo a buscar, e o caminho já estaria, se não pré-traçado, pelo menos alguns passos teriam sido dados. Portanto, eu quero dizer que o meu agradecimento não é retórico, é um agradecimento verdadeiro aos organizadores deste evento. Eu também queria dizer que o cargo de procurador, nesses 22 anos de vigência da Constituição, cresceu muito. Eu acho que não é a partir da Constituição, nem pela presença dos procuradores na Constituição, mas é um fato que cresceu. Eu dou um exemplo que, há uns 2 ou 3 meses atrás, não sei, eu frequento muito um dos lugares mais, eu acho que mais ricos culturalmente de Belo Horizonte, que é o Mercado Central. E como as pessoas me conheciam por ser procuradora e por ter sido procuradora-geral, você acaba aparecendo muito. E alguns continuam hoje, 5 anos depois de ter chegado ao tribunal, continua procuradora. Isso assim. Aí, outro dia, eu resolvi, gente, 5 anos depois, eu vou avisar para o seu Juca do Queijo que eu não sou mais procuradora. Por que não? E aí eu disse a ele, seu Juca, só falar uma coisa para o senhor, eu não sou mais procuradora. Ele falou, não é possível, quem fez isso com a senhora? Não. Eu vou dizer para o senhor, não é que não fez isso. Eu não estou desempregada, não estou tão mal assim. Ele falou, mas eu só conhecia 3 autoridades. A senhora, o chefe da torcida do Galo e o sargento que mora na minha rua. Quer dizer, se nem procurador eu conheço mais. Não, mas foi o... E eu tentei até contar um pouco rapidamente. Não, foi o presidente Lula. Meu Deus, eu gosto tanto do Lula. E o Lula fazer isso com a senhora... Eu falei, não, mas eu não estou desempregada, eu sou juíza. Pois é, mas não é igual, né? Procurador é outra coisa, a senhora vê. Olha, procurador... E aí ele me diz assim, se preocupe não, minha filha, a vida é uma gangorra. Um dia procurador, um dia juíza, mas, olha, a senhora ainda volta a ser procuradora. Eu falei, não, isso aí eu não volto. Volta. Não vou fazer outro concurso, nem penso nisso. Assim, olha... E se a senhora acha que procurador não dá, né? Porque também é isso mesmo, a vida vai passando, a gente já não dá conta de fazer coisas que a gente fez. Falei, gente, essa conversa não está boa, está piorando demais minha vida. Ele disse, mas a senhora pode ser, assim, delegada. Eu falei, não, e para oficial de justiça é um pulo. Quer dizer, de ministra de Supremo, ainda tenho chance na vida, né? E aí eu liguei para o ministro Pertence e falei, ministro, o senhor imagina, o rapaz não... Acha que é muito melhor ser procurador. Carmen, você não entendeu, Pertence disse. No Brasil só vale cargo que acaba em or. Procurador, senador, governador. Então, se for desembargador, aí é um deslumbramento total. Agora, juiz? Para ele, juiz realmente não tem muita importância, não, minha filha. Ser procurador é muito mais importante. Você que está errada. Hoje eu fico vendo o seguinte, eles nem sabem o que é. Como não sabem também o papel de juiz de Supremo. Aliás, o Supremo é só para apanhar. Mas ele, de todo jeito, tem uma representação no ideário popular, ser procurador. E aí eu costumo contar, como nossos pais. Quando nós fizemos concurso de procurador, a maioria dos nossos pais deve ter ficado exultante, como os meus ficaram. Olha, minha filha é procuradora. Tem uma importância que... Até nós não vestimos isso desse jeito, porque, na verdade, isso é uma carreira, como outra carreira de servidor, e hoje eu fico vendo que é a mesma coisa de juiz. Não tem nada demais que essa história de dizerem, não, porque, como me disse, né, uma advogada, que não é de Minas, mas poderia ter sido, que no gabinete um dia me disse assim, olha, senhora, gostei muito da senhora. De perto, a senhora parece uma pessoa normal. Na verdade, é o ideário, né? Porque não tem nada, absolutamente nada, é um servidor como outro qualquer fazendo um serviço. Mas isso tudo para dizer que a ideia do que é o procurador, que hoje nem se distingue do procurador de justiça, que às vezes até juízes e desembargadores mandam para a Procuradoria da Justiça, quando era vista para o procurador do Estado, e tudo isso, é que há uma ideia de que, na estrutura estatal, esta figura é imprescindível. E é isso mesmo que aconteceu. E, portanto, eu queria fazer as minhas observações, no tempo que eu tenho para falar, em 3 itens. O primeiro, falando sobre advocacia pública, e aí eu vou fazer uma distinção entre a advocacia governamental, a advocacia da sociedade e a advocacia dos entes estatais.
a ética e eficiência na advocacia pública, e eu vou falar de alguns desafios e possibilidades que eu vejo hoje para a advocacia pública, especialmente a partir da visão que eu tenho como juíza. E eu começaria, então, falando da advocacia pública, governamental, estatal e da sociedade, fazendo 3 referências das quais eu me lembro como pontos marcantes da minha vida. Quando eu entrei na Procuradoria, no concurso, e entrei em 83, começava a ser o governo do Tancredo Neves em Minas, um menino, em primeiro lugar, me foi redistribuir, como é redistribuído para todo procurador que chega, o que os outros procuradores não querem, que são sempre as coisas mais problemáticas, mais chatas, que não tem nenhum vulto que não pode ter, porque eu não tenho experiência para, mas, enfim, nos entregam aquilo. E o caso era um mandado de segurança, estávamos em 83, que tinha sido impetrado no dia 12 de dezembro de 1964. E um juiz de uma cidade de Minas que se chama Paraopeba, portanto, um juiz estadual, tinha sido, entre aspas, posto em disponibilidade por ser incompatível com o meio. Eu falo que é o primeiro crime ambiental de que eu tenho notícia, porque eu nem sei o que é ser incompatível com o meio. Mas ele estava em disponibilidade desde 2 de dezembro, e eu recebi em redistribuição o processo em abril de 83. E, candidamente, recém-saída da faculdade, recém-concursada, com mestrado feito em Direito Constitucional, subo na tribuna do Tribunal de Justiça para dizer que o impetrante tinha razão. O ato, que era baseado no ato que depois ficou chamado como ato institucional número 1, que permitia a disponibilização de juízes, falava em corrupção ou subversão. Nenhum dizia que ele era incompatível com o meio. Portanto, ele tinha, sim, direito. E eu disse, literalmente, na ingenuidade dos meus 25 anos, que o ato era inconstitucional, ilegal, imoral e injusto. E, quando saí daí, claro, em estágio probatório, um dos procuradores mais antigos leva ao professor Zé Olímpio, que era o procurador-geral, que deveria ser aberto um processo administrativo contra mim, nem precisava dos 2 anos, porque eu não tinha entendido que eu tinha feito concurso para procuradora do Estado e não para juíza do Estado. E aí o professor Zé Olímpio de Castro me defendeu, disse que não abriria perante o Conselho, que eu estava em estágio probatório, sim, e conta o segundo caso que me marca muito. O professor Zé Olímpio foi procurador-geral do Estado de Minas, e ele tinha sido chefe do departamento jurídico no governo Juscelino Kubitschek, na década de 50, início da década de 50. E ele voltou com o Tancredo. E, então, ele contou nessa sessão, em minha defesa, que, na década de 50, a polícia de BH tinha prendido um menor, naquele tempo não tinha nenhuma diferença, e, portanto, prenderam o menor que tinha furtado no centro de Belo Horizonte, com o maior. Devem ter pressionado esse menino de todos os jeitos, que confessou quem era o cúmplice. Esse outro foi preso, colocaram na mesma cela, e, na mesma madrugada, claro, este segundo matou o primeiro. A mãe do primeiro entra em juízo, década de 50, estamos falando, pedindo indenização ao Estado, porque mataram o filho dela. O Zé Olímpio conta, na sessão do Conselho, eu fui ao governador Juscelino Kubitschek, disse, não há muito a fazer, que o JK disse, não há mesmo. É chamar a mãe, fazer o acordo e mandar pagar quanto o Estado deve, porque não tem jeito de pagar o filho, ponto. E ele disse, e eu não fui advogado do Juscelino na década de 50 para voltar 30 anos depois e punir uma procuradora, porque ela fala que o ato é imoral. É mesmo. Uma pessoa não podia ter ficado 19 anos, então, em disponibilidade, por um ato que o Estado cometeu. O governador assinou essa disponibilidade, que não podia ter acontecido. E o terceiro caso que eu conto é que, como procuradora-geral do Estado, aí em 2000, me chega uma ação em que a mãe reclama, agora a responsabilidade por danos morais já construído, na teoria e na prática jurisprudencial brasileira, porque o filho dela, brincando na escola, num brinquedo que estava quebrado há muito tempo, e os pais vinham denunciando, e cortam
os dedos da mão. E ela pedia indenização. E eu levei ao governador Itamar Franco e contei os 2 primeiros casos, dizendo, eu, como procuradora-geral, não tenho como nem distribuir isso para ninguém defender. O Estado, sim, é responsável por isso e tem que pagar. Ele nem titubeou, disse, nem precisava de ter me trazido isso. Isso é problema do procurador, e você é procuradora do Estado mesmo, não é meu. Portanto, o que a Procuradoria decidir está decidido. Isto para dizer que, quando nós falamos em advocacia do Estado, primeiro nós precisamos de contar realmente com governadores e nos municípios que tenham essa advocacia, que entendam que a advocacia é mesmo do Estado, porque eu tenho exemplos também, mesmo de Minas, de casos em que governadores não aceitaram o parecer. Nem vou dizer que todos os governadores de Minas aceitaram, porque não é assim, até porque Minas, eu não sou de Minas, eu sou dos Gerais. Minas são plurais, são Minas e são Gerais. Os mineiros são craquésimos, os geraizeiros nem tanto. Mas os mineiros, né, eles sabem fazer as coisas. O governador que não queria ter um parecer contra, ele não pediu o parecer. Simplesmente, candidamente. Depois ele dizia assim, ninguém me contou, ninguém me falou, eu só fiz errado porque ninguém falou. Mas os pareceres que foram pedidos, mesmo governadores que não queriam saber da história, foram acatados. Ou seja, o primeiro dado de uma Procuradoria do Estado, e que eu acho que foi uma grande mudança, porque, se não tivesse antecedentes graves, aquele procurador, que eu sei até hoje o nome, que propôs que se tivesse um processo administrativo contra mim, por causa da defesa que eu fiz do impetrante na tribuna, que eu achava que eu estava defendendo o Estado mesmo, porque o Estado tinha sido lesado ao ter um juiz em disponibilidade, com cargo provido, e que não estava exercendo. Mesmo isso, é preciso que se tenha, na outra ponta, a certeza, a segurança do procurador-geral de que a Procuradoria é do Estado, não é dos governantes. E este foi um construir, que eu acho que já melhorou muito. Não é 100%, volta e meia me chegam casos lá no tribunal de colegas ou ex-colegas contando histórias ainda de pessoas que continuam achando que é dos governantes. Não, isso acabou aqui em São Paulo, quando um ex-governador, numa ação popular, determinou que um procurador de Estado fizesse a defesa. E o autor popular entrou com uma segunda ação popular contra esse governador e contra o procurador. E esta foi uma marca de um dos nossos congressos de procuradores, porque o procurador respondeu porque aceitou. E por isso é que nós somos concursados, para que a gente possa dizer não. E por isso é que eu luto, em que pese reconhecer que há grandes procuradores e ex-procuradores e ex-advogados gerais de fora da carreira, eu continuo achando que é preciso ser da carreira, exclusivamente da carreira, porque é preciso ter sargenteação. Porque é preciso ter independência para dizer, eu não dou a minha cacunda para ninguém fazer o que eu não faria se não tivesse correto. E, claro que qualquer pessoa de bem faz isso, mas é muito mais complicado, porque se estabelece uma relação de confiança pessoal e não de confiança institucional, que tem que ter mesmo. O procurador-geral tem que ser alguém que diz coisas, e pode dizer coisas para um governador que ele não gosta de ouvir. Convenhamos. Você vai lá e diz que não pode fazer alguma coisa que ele disse que era para fazer imediatamente. Não é simples, a função de procurador-geral não é nem um pouco simples, de advogado-geral não é nem um pouco simples. Eu fui procuradora-geral com o governador Itamar Franco, que não tinha cerimônia para 2h15 da manhã dizer assim, olha, disseram que tem uma doação de um órgão para uma menina que está precisando aqui, e a doação vai ser feita em Natal. Mas o avião para buscar tem que ser o do Estado, e me falaram aqui que tem que ter uma autoridade. Então, é o seguinte, ou você vai agora para buscar, em nome do governador, ou eu quero parecer em cima da minha mesa dizendo que pode. Ou então a menina morre. E ele não. E, em geral, os governadores não sabem que às 24 horas do dia, em geral, tem umas 4 ou 5 que a gente tem que dormir. O procurador, como disse uma vez um governador do Nordeste, que me disse literalmente, o procurador é muito bom, mas dorme. Outro dia eu liguei 1h30 da manhã, 2, sei lá, ele estava dormindo. Coisa, gente que dorme. Né? Essa confiança tem que acontecer, mas a advocacia pública, ela é pública estatal.
ela não é governamental. Essa foi uma ideia que se superou, eu acho, e que, na República, é impossível prevalecer. Daí porque a Constituição cuidou de profissionalizar e de afirmar rigorosamente isto, que as procuradorias de Estado teriam de ser os procuradores, repito, não fala em procuradorias, fala na Advocacia Geral da União, mas fala em procuradores, os procuradores serão de carreira, e toda a atividade será exercida por ele. Também, por isso é que eu acho que o procurador-geral tem que ser de carreira, porque o procurador-geral não administra a procuradoria, ele advoga. E se a Constituição diz que a advocacia tem que ser por alguém da carreira, não vejo saída para isso. De toda sorte, eu faço uma distinção nítida entre advocacia estatal, que não é simples de ser cumprida, porque o discurso contra o Estado é fácil. Em qualquer lugar do mundo, falar mal do Estado é bom. A pessoa está com raiva do marido, mas ele aproveita e fala também do juiz, e fala também do presidente. Ninguém presta, meu marido, inclusive, mas o problema era em casa. Né? Mas, daí para fora, domingo passado, eu falo assim, a gente apanha, quando eu estava como professora, eu dizia assim, 10% não gostam de mim, do meu público, né? Porque é isso, quem você reprovou e tal, não gosta. E tem os que não gostam, que não gostam. Quando eu fui para o Supremo, eu falei, aumentei o meu desafeto. Vai ser 50%, quem perdeu. 5 anos depois, garanto aos senhores, 100%. Quem ganhou, acha que eu não fiz mais que obrigação, ainda demorei. Quem perdeu, fala que eu não entendi nada. Então, eles não gostam. E, domingo passado, eu fui a Belo Horizonte, tomei um táxi para Savassi, que é um miolo de Belo Horizonte, para comprar um jornal, e eram 7h15 da manhã. E tinha uns cafés cheios de gente, e aí eu falei, nossa, tão cedo, cheio de gente aqui na Savassi. Ele falou assim, culpa do Supremo. Falei, foi, a senhora não viu, não? Esse povo de lá que não tem responsabilidade, falou que a sem-vergonhice é constitucional, agora pode tudo. Lembro de ter falado, foi semana passada, dona. Falou que pode tudo, todo mundo pode beijar na boca de todo mundo, pode fazer o que quiser. Agora, o que você leva na história é sempre o seguinte, a culpa... E falar do outro... Eu ainda tentei salvar a pátria lá na hora. Não muito, porque eu estava dentro do táxi dele. Falei assim, não, tem até... Eu acho que tem uns lá, assim, responsáveis. Ele falou assim, dona, tinha que um deles vir aqui tomar um café. Fica lá chamando um aô de excelência, de data vênia. A senhora é data vênia? Eu sou data vênia? Falei, definitivamente não. A culpa é sempre de alguém. Falar mal do Estado é bom. Eu tenho a convicção, eu pude advogar contra município e União. Eu não era proibida de advogar, só era proibida de advogar contra o Estado. Mas eu sei como é fácil o discurso contra o Estado. E eu sei disso porque, quando eu era procuradora-geral adjunto ainda, 96, uma vez chegou um oficial de justiça dizendo que ele tinha ido penhorar a minha mesa, o telefone e a cadeira. Por que não penhora do governador? Falei com ele. Porque penhorar da procuradoria ele vai adorar, porque eu não vou mais conseguir falar com esse governador e ele não vai precisar de cumprir mais nada. É que o bem público no Brasil ainda é menos público do que tem de ser. Então, essa defesa que o procurador faz dos bens públicos, que não é, senão, bem do próprio cidadão. Mas num país em que, muitas vezes, em praça pública, você procura saber, esse prédio aqui é o quê? Onde funciona a secretaria. O cidadão fala, sei não, isso aí não é de ninguém, não, é do governo. Enquanto, se você pega numa democracia, procura saber, esse prédio que funciona no Ministério é de quem? É nosso. O discurso dá bem qual é a diferença de prática pública em relação aos bens públicos. Então, os advogados públicos que defendem o patrimônio público, o dinheiro público, e eu cansei de dizer, como procuradora, que os fiscais da Secretaria da Fazenda sempre tinham melhor chance de ter ganhos mais fáceis, gratificações mais fáceis do que os procuradores.
O discurso deles é bom, diz assim, eu arrecadei não sei quando. Eu dizia assim, se eu perder 2 ações, o que vocês arrecadaram não dá nem para começar o pagamento. Mas, tradicionalmente, quem segura o gasto, e o procurador faz isso, ao impedir que grandes causas sejam perdidas, ao defender bem o Estado, não aparece. Isso é mais ou menos como a dona de casa, que faz todas as economias, mas quem ganhou foi quem trabalhou. Só o que trouxe para casa é que conta. Então, o papel do procurador não tem esta mesma dimensão, não tem essa mesma configuração. No entanto, eu digo, as procuradorias do Estado hoje é que fazem com que realmente o patrimônio do povo seja devidamente resguardado. Mas eu acho que os procuradores não conseguiram falar isto para a sociedade. E todo pedido que é feito, e eu conheço casos, porque atuei em casos de responsabilidade contra o Estado, nitidamente que não havia substância para aquilo, que não havia motivação para aquilo. Mas é muito mais fácil, ao invés de presumir que o Estado é legal como tem que ser, presumir a validade do ato administrativo, presumir a legitimidade, é muito mais fácil presumir que o cidadão é que foi enfraquecido e que o Estado agiu mal. Até porque tem-se razão nisso. Nós viemos de um Estado, principalmente nas décadas de 60 e de 70, que o Estado atuou muito contra o cidadão. E isso fica cravado. E isso, no final, gera esse tipo de raciocínio. Então, todo mundo acha que pode tirar alguma coisa do Estado e que não está fazendo mal nenhum, quando realmente o papel do procurador fica antipatizado por isso. Ele defende o Estado. Não foi bem assim que aconteceu. Além do que, há um débito realmente muito grande do Estado, principalmente em relação aos direitos sociais. Esta é uma defesa difícil, porque competia ao Estado, nesta altura, fazer com que a sua advocacia atuasse num sentido negativo, de defender aquilo que é pedido e que é indevido, mas também garantir aquilo que é devido. E nós não temos ainda isso pela advocacia pública. O que nós temos é a advocacia dos necessitados, pela Defensoria, nós temos a advocacia do Estado, que é essa que nós fazemos, da entidade, da pessoa jurídica estatal, do seu patrimônio, dos seus bens, dos seus direitos. E nós temos ainda o papel hoje, que cresceu muitíssimo na Constituição, que é a do Ministério Público, que é o papel realmente de advogado da sociedade, e que, como nós, procuradores, falhamos, e na hora que nós falhamos, ao não conseguirmos que o próprio Estado garanta esses direitos, atue o Ministério Público, que atua, sim, como advogado da sociedade. E aí é que talvez este seja o maior gargalo que eu vejo hoje, e não resolvido, entre a advocacia estatal e o papel do Ministério Público, que faz este papel de advogado da sociedade, quando, no Estado de Direito, o próprio ente público é, sim, o Estado falando, e falando de forma positiva. Então, eu acho que o primeiro dado, para que a gente repense agora a advocacia pública, é repensar como é que nós atuamos perante os administradores públicos, os governantes, para traçar uma agenda positiva de ações, que é dever do procurador, que é dever do advogado público, porque é dever não apenas defender, mas assessorar e dar consultoria. Neste assessoramento e consultoria, que hoje são absolutamente discricionários, o procurador dá um parecer, o governador atende, se ele quiser, se ele não quiser, ele pode até engavetar, pode dar ter visto contra, pode fazer o que quiser, mas vincular de alguma forma para responsabilizar, porque depois a gente dá um parecer, como já me aconteceu, dizendo que era preciso fazer alguma coisa, não é feito, e depois me distribui uma ação para eu defender no sentido oposto. É absolutamente impossível que eu faça isso, porque aí tem a reserva de consciência. Antes de ser procuradora, eu era cidadã. Como hoje, antes de ser juíza, eu sou uma cidadã. São esferas que se somam da minha personalidade e dos meus atributos. Eu não posso renunciar a um deles. Por isso é que eu acho que a parte da advocacia pública referente ao contencioso, à representação judicial, passou nesses 30 anos, e 30 anos eu estou marcando porque é o meu período, de 83 para cá,
nessa condição de ver e viver junto com os procuradores e como procuradora, mas eu não acho que aumentou nem que cresceu o assessoramento no sentido de ser mais vinculante. E, por isso mesmo, há um espaço aberto, não de discricionariedade, porque aí, realmente, o procurador dá o parecer. Se o governador não quiser, se o prefeito não quiser, se o presidente da República não quiser, não fomos nós que fomos eleitos para nada. Porém, é preciso que este governante assuma que ele atuou contra a Procuradoria. E, portanto, aí a responsabilidade passa a ser pessoal, porque aí não é discricionariedade, é arbítrio. Quem diz o que é a lei no Executivo é a Advocacia Pública. Se ela disse, e mesmo assim houve uma atuação contrária a isso, não se queira que esta mesma advocacia atue em sentido contrário, porque aí eu acho que realmente a Procuradoria se enfraquece, a Advocacia Pública se enfraquece. E nem acho que isso seja bom para o próprio governante, porque o Brasil mudou, o mundo mudou, a vida muda, e não sei se é daquele ano, mas me foi passado naquela ocasião, para que uma parte do que é obrigação das procuradorias de Estado passassem para bancos e setores fazendo, principalmente, cobrança de dívidas tributárias. O argumento é sempre que os procuradores não são eficientes o bastante. Primeiro, que a questão não é uma questão de consumidor. O cidadão tem que ser visto como alguém a quem é devido um serviço público. Ele não é compra e venda de serviço nem de consumo, e por uma relação simples, ao contrário do que dizem alguns, que o cidadão é um consumidor de um serviço público. Relação de consumo é uma relação que fica na base do valor. Significa, quem puder pagar por ele, leva. Quem não puder, não leva. Serviço público não é isso. Serviço público garante o mínimo existencial para todo mundo, em termos de segurança, saúde, educação. Tem de ser desse jeito, e a ética do procurador é o compromisso dele com a entidade que ele defende e a responsabilidade por essa defesa que ele apresenta. Por isso mesmo, eu acho que simplesmente transferir para órgãos que, de forma absolutamente empresarial, podem fazer, e talvez até possa mesmo, porque tem uma estrutura que a gente não tem, mas que poderia ter. Por quê? Se uma empresa pode ter rapidez, porque tem uma infraestrutura boa, se as procuradorias de Estado também forem bem estruturadas, poderão ter o mesmo desempenho, porque os procuradores não são piores, pelo contrário, nós somos tirados de uma gama enorme de pessoas que disputam esse cargo. Eu me lembro, eu dou exemplo, o meu concurso foi de 82, havia 1.852 candidatos e havia 10 vagas. Não é possível imaginar, ainda hoje, os concursos de procuradores contam com um número avassalador de candidatos. E não tiram dali os melhores, e nós não somos capazes de fazer o que o procurador ou advogado de uma empresa faz. Talvez nós não tenhamos as mesmas condições, incluídas aí as materiais, pelo menos em todas as procuradorias. Não vou nem falar de São Paulo, porque, como eu disse, é modelo. Mas aí é ser um pouco mineiro, né? Chorar de barriga cheia e tal. Mas, enfim, problemas tem em todo lugar, eu sei que tem. Mas o que eu digo é que não há nenhuma dificuldade que não possa ser vencida por uma boa estrutura. Basta nos oferecer que seríamos capazes de fazer muito melhor. Com este dado ético, que é o dado do compromisso que a gente tem. Porque eu me lembro que, quando eu entrei na Procuradoria, eu fiquei muito assustada, tinha uma procuradora... Eu não vou dizer velha, porque devia ter quase a idade que eu tenho, né? Mas, enfim. Na minha cabeça, de 25 anos, ela era centenária. Mas eu acho que ela era mesmo, porque ela já tinha aposentado e voltava e não queria sair, ela falava que não tinha para onde ir, enfim. E como que ela falava assim? A minha máquina não está boa hoje, não. No final, a Procuradoria era um pouco a casa dela. E grande parte do nosso tempo, nós passamos dentro dos nossos locais de trabalho. E, quando a gente gosta do que a gente faz, por isso mesmo, a gente tem um compromisso muito maior, porque a gente quer que dê certo. Quer dizer, o que eu perdi, as causas que eu perdi, muitas vezes eu fiquei aborrecida vários dias, quando eu não fui convencida que eu estava errada. E, do mesmo jeito que algumas causas que eu ganhei para o Estado me fizeram muito felizes, porque eu tinha a sensação de que eu tinha feito alguma coisa que tinha valido a pena eu batalhar e lutar e trabalhar dias a fio.
Quer dizer, esse tipo de coisa, este profissional afastado da entidade, para ele, é um honorário pago e ponto final. Não tem essa vinculação, não tem essa ligação. Daí porque eu não acho que se tornar coisificada qualquer tipo de cobrança pode melhorar em termos do que é um Estado do qual a sociedade brasileira ainda depende para serviços essenciais e pelos quais os procuradores são grandemente responsáveis. Por outro lado, eu acho que, nesse sentido da ética e da eficiência, talvez tenha passado da hora, e eu vou dizer ainda como procuradora, porque eu acho que, pelo menos há uns 10 anos, era a hora da gente ter pensado que a advocacia também mudou como tudo no mundo. E, durante muito tempo, os governadores não gostavam, e se há ainda um ou outro que não gosta de um procurador, é porque nós dizíamos muito não. Pode fazer isso aqui? Não. E eu acho que é mudar o não pelo como. Não pode fazer sem licitação. Mas, se o senhor quer fazer a ponte, eu vou dizer para o senhor como é que tem que ser feito. Porque, senão, às vezes a gente não tem a solução de imediata, mas é uma estrada que precisa mesmo ser feita. É um serviço que precisa de ser prestado. O procurador que diz não, o advogado que diz não, ele simplesmente barra alguma coisa que o governante decidiu, e foi eleito para decidir mesmo, que era para ser feito. Então, a mudança é mudança, eu acho, de postura profissional e de aprendermos a aprender uma nova advocacia. Uma advocacia que viabilize nos termos da lei. E isso eu sei que, em Minas, os governadores, desde o Tancredo, eles têm um carimbo, porque eles dizem que as pessoas que vão pedir alguma coisa, sejam políticos, sejam eleitores, eu sei desde o Tancredo, mas consta que, desde muito antes, eles têm um carimbo que o deputado chega lá, pede, ele perfeitamente pode fazer, só vou mandar para a Procuradoria, e aí o carimbo de todos os governadores, desde lá, o carimbo é assim: prefiro, nos termos da lei, ouvir da Procuradoria-Geral do Estado. Aí, quem é o chato, quem é o inimigo, normalmente é o procurador-geral. Porque o governador, na hora que o deputado volta, ele fala: olha, eu queria muito, mas esses procuradores acabam com a gente. Este carimbo é tradicional em Minas porque eles deferem tudo, mas eles não são responsáveis por nada, porque o processo vai para a Procuradoria. E aí, algumas coisas, é mesmo, para viabilizar. Eu sempre conto um caso que eu falo assim: muitas vezes, nós, como procuradores, o governador expõe uma coisa, o administrador põe alguma coisa, que você fica meio perdido, mas eu acho que, em princípio, não pode fazer. Mas eu vou estudar. Eu demorei na Procuradoria para aprender que, ao invés de não, eu tinha que dizer talvez, vou pensar. Às vezes achava a solução, às vezes justificava, começando pelo final. Mas que eu deixei de ser o que, no início, eu cheguei dizendo: isso aqui de jeito nenhum, não, pode não. Aí já nem dava chance da pessoa conversar. E, em 2001, eu fui fazer umas audiências de uma desapropriação enormes que tiveram que ser feitas na Zona da Mata. E eu conto esse caso porque, um dia, eu voltando, eu falo que eu aprendi com um mineirinho daqueles de livro. Eu voltava e foi ficando tarde, terminou a audiência tarde, foi ficando tarde, e eu, no meu carro sozinha, eu me perco no corredor lá de casa, que tem 1,5 metro. Então, podem se imaginar eu sozinha numa estrada de terra, e fui ficando meio desesperada. Numa altura lá, eu vejo uma casa com um mineirinho, com um cigarrinho de palha lá, acocorado. Parei o carro, claro que eu tive que dar a volta. E o rapaz levanta: ministro Dias Toffoli, acho que o senhor deve compor a mesa, o senhor me segue. É que Vossa Excelência fala na sequência, então. Só estava esperando o senhor chegar. Que é extremamente difícil. Mas como você vai para Salvador, né? Eu vou. Enfim, ministro, eu estava contando eu estava dizendo a necessidade de nós mudarmos do advogado que diz não, quando o governante ou administrador quer fazer uma coisa, para uma outra advocacia, para dizer como. Desse jeito que o senhor quer, eu não posso. Mas
A lei permite outras alternativas. Eu contava, então, que, em 2011, eu fui fazer umas desapropriações na Zona da Mata, e aí, voltando à tardinha, foi ficando tarde, eu não achava qual era a estrada, onde é que estava a estrada, e entro em desespero. Aí eu vejo esse tal mineirinho lá na porta de casa com um cigarrinho, acocorado. Parei, ele nem... Né? Para o carro, levanta a poeira, ele nem, ó, continua lá. Falei, moço, boa tarde. O senhor sabe se essa estrada vai dar na BR-040? Sei não, senhora. O senhor sabe se eu seguir em frente, se essa estrada vai dar em Guaianás? Sei não, senhora. O senhor sabe se eu seguir em frente, se eu acho uma estrada asfaltada? Sei não, senhora. O senhor sabe se eu seguir, eu acho alguma casa, algum boteco, algum bar, para alguém me informar? Sei não, senhora. Falei, poxa, moço, o senhor não sabe de nada? Ele falou, mas não estou perdido, não, senhora. É o tipo da coisa que o procurador tem que fazer. Sabe? Nós não podemos ficar perdidos, porque se a gente ficar perdido, o governador nem se diga. A diferença que eu acho é que houve o período mesmo em que as procuradorias foram minguadas, segundo me consta, na década de 60, mas aí eu estou contando de ouvir, porque o governador queria fazer alguma coisa, o procurador falava, nem pensar, bom, então não procura o procurador, não, vamos contratar um outro advogado. E várias vezes, até a década de 90, até o início da década agora do século XXI, eu vi pessoas, administradores, governantes, contratando advogado de fora, que dava o parecer de conveniência para o governante de plantão. Mas isso é uma coisa óbvia. Então, compete à Procuradoria não atravessar o samba na avenida, nem permitir concurso, quando não se pode contratar sem concurso. Ou, não é isso. A ideia não é permitir o que não se pode. É dizer como é que pode dentro. O senhor me explique qual é a sua finalidade, que eu digo como é que pode. Dou um outro exemplo, vivido nesse período também, 2001, 2002, o governo de Minas resolveu fazer a usina de Irapé, que uma mega usina da maior importância social para nós do norte de Minas, e que vinha desde a década de 60 sendo pensada. E depois de tudo resolvido, e eu me empenhei muito, porque eu sabia que eram 3 milhões de pessoas da minha região, é a região mais pobre do Brasil, que é aquela do Vale do Jequitinhonha, queria ajudar. Depois de tudo pronto, alguém aparece, o rapaz chama Zé Lindo, aparece, que ele era chefe de uns quilombola, 81 pessoas. E, pela Constituição, eu não posso fazer nada na terra do quilombola, a não ser que se preserve o sítio e que eles queiram sair de lá. E, candidamente, é isso. O governador fala assim, a Irapé vai ser construída. Não, calma. Vamos ver como fazer isso. E aí é isso, vai para lá, convence os quilombolas, tem um lugar muito melhor, que vai ser garantido a eles, o que é aquilo, é o como fazer. Quer dizer, passou o período, eu acho, do advogado que é aquele que nega qualquer coisa, sem pensar nas alternativas possíveis, porque, insisto, quem foi eleito para governar não foi o advogado, não foi o procurador mesmo. Por isso, eu acho que há uma mudança de postura dos advogados para que a gente viabilize as políticas públicas que sejam necessárias, que sejam mais atitudes positivas do que simplesmente negativas, embora seja certo que o parecerista, principalmente, que não pode, aquilo que lhe for perguntado e que tiver de responder com não, haverá de responder com não. Eu terminaria fazendo 2 observações no item de desafios e possibilidades. Eu acho que nós estamos vivendo um período de grandes desafios, porque as mudanças são vertiginosas. Não é que as nossas mudanças são maiores do que nenhuma. Mudança sempre houve, todo período de mudança alterar o estado de coisas, e, por isso mesmo, a tendência do ser humano é confortavelmente se manter na mesma posição de sempre. As instituições também são assim, o Estado não muda fácil, porque isso é que um filósofo francês chama de fenômeno de
de explosão interna, quer dizer, o Estado não quer mudar porque as instituições se acomodaram. E nós, servidores, somos as células desse Estado que, em princípio, não queriam mudar. Mas as mudanças acontecem de fora para dentro do Estado. E a mudança hoje realmente é muito grande. A mídia, a telemática está aí para mostrar que nós temos outro Estado, outro modelo, outro momento para ser vivido. E os advogados também, e os juízes, a comunidade jurídica como um todo. Então, eu acho que é de grandes desafios, porém, eu acho que é de grandes possibilidades, e vou dar 2 exemplos. O primeiro é que nós temos um judiciário muito mais acessível em todos os níveis e, portanto, as procuradorias que se multiplicavam e que depois tinham que se concentrar nas capitais para as decisões, porque teriam que ter as procuradorias em Brasília, como hoje a grande maioria dos estados já tem, vai se fazendo cada vez mais desnecessário. O próprio procurador que defendeu, hoje, pelas teleconferências, pelas teleaudiências, pela possibilidade de conversa direto com os juízes, cada vez mais vai fazer com que o próprio procurador que defendeu a causa desde lá, e sem precisar de sair do seu município, vai ter esse acesso fácil. Nós vamos mudar completamente essa história de achar que depois, na apelação, vai outra pessoa, depois, quando for para o recurso, vai ser outro procurador. Isso vai acabar porque não vai precisar do deslocamento físico dentro de pouquíssimo tempo. Em segundo lugar, eu acho que isso é uma possibilidade concreta, efetiva, e que acontecerá dentro de pouco tempo. Por outro lado, o judiciário se abriu por instâncias da própria sociedade. E, enquanto antes, para um procurador falar com um juiz, aliás, segundo me consta, até hoje, com os juízes, com o ministro Supremo é mais fácil, né, Toffoli? Todo mundo fala. Agora, com o juiz, às vezes, é mais difícil. Mas, de todo jeito, essa possibilidade também, hoje, é muito mais aberta, porque o judiciário é muito mais aberto. Então, eu acho que essas mudanças são feitas em benefício tanto da advocacia, que vai ser muito mais eficiente, quanto dos resultados obtidos pelos entes que são defendidos e que, por isso mesmo, precisam de ter um crescimento, tanto na parte da consultoria para prevenir situações que podem gerar ações, e ações, às vezes, grandes e complexas, quanto a parte de assessoramento. Os procuradores de Estado, eu comecei lembrando, vou terminar lembrando, deste encontro aqui no Guarujá, em 1983, chegou-se à conclusão que em todas as secretarias de Estado, isto era Congresso de Procuradores Estaduais, todas as secretarias teriam procuradores, os quadros teriam que comportar um número de procuradores para que os secretários tivessem procuradores, para que não tivessem diversidade de diretrizes a serem adotados nos governos. Não sei se algum Estado conseguiu isso, porque, pelo menos, a maioria dos estados não conseguiu. Pois é, eu sei que, em Minas Gerais, por exemplo, nós não temos em número suficiente para que haja procuradores em todas as secretarias. Por isso mesmo, os próprios secretários acabam contratando assessores de fora. E, mesmo quando se manda procurador, por exemplo, nessas condições, o procurador se enfraquece, porque aí tem uma outra pessoa que é quem conversa o direito com o secretário. Isso tudo para dizer que eu acho que o momento é de verificar que nós conquistamos, sim, muita coisa nesses 30 anos, desde quando houve o Colégio de Procuradores, criado, então, pelo Procurador-Geral do Estado de São Paulo, que foi o Michel Temer. Houve, como eu disse, um esvaziamento deste colégio na década de 90, e houve uma tentativa de recomposição. Que eu acho hoje? Primeiro, as procuradorias precisam de se repensar em termos de uma outra advocacia, uma advocacia voltada não apenas para o litígio, mas para a conciliação. O Estado precisa de aprender que ele também tem que conciliar para evitar demandas que não acabam nunca e que são ruins para ele, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista ético. A conciliação é um caminho. Eu sei que o erro não está nos procuradores, na hora que a gente chega a ser procurador. Está numa estrutura errada, numa cultura que já acabou, e nós estamos maquiando um velho cadáver. Porque, na verdade, as escolas, e aí eu bato no peito, minha máxima culpa, as escolas de direito ensinam a todos nós a litigar, a recorrer. Não ensinam a conciliar. É preciso uma mudança. Mas nós não temos mais tempo para ficar esperando isso, e nós somos advogados maduros o suficiente para saber que nós podemos traçar esse novo caminho e já deixar para quem vier depois, já com outro aprendizado, uma outra possibilidade.
nessa conciliação, é preciso haver, eu acho, um repensamento de toda a comunidade jurídica. Na década de 90, eu só distribuí 5 casos na Procuradoria de Minas de pedido de responsabilidade de procurador por causa de falta de defesa em processos. Nos 3 anos que eu fui Procuradora-Geral do Estado, eu tive uma média de 180 processos, inclusive do Ministério Público, que muitas vezes entrava contra o procurador de forma indevida, deixou de fazer a defesa porque a matéria era pacificada, não adianta ficar postergando. Mas também por medo de que alguém entre com uma ação como essa, que principalmente os procuradores autárquicos vêm dizendo, não há razão para que não se caminhe por aí. É preciso haver uma composição sobre isso, até mesmo dos procuradores-gerais de Estado com os procuradores-gerais de Justiça, de tal maneira que fique tudo transparente, e para que o procurador que deixe de fazer uma defesa porque é indefensável e porque ao Estado compete a cumprir a lei, não é ficar postergando o descumprimento de uma lei, fazendo uma pseudo-defesa, mas que esse procurador também tem que ter a segurança de que, quando ele fizer isso e der o parecer, que depois ele não vai responder como se ele tivesse conluiado porque pagaram a mais para servidores e ele era amigo desses servidores. É preciso também que haja essa composição de toda a comunidade jurídica. E o último item que eu chamaria atenção é que talvez nós tenhamos a possibilidade mesmo, através do Colégio de Procuradores Gerais, de fazer com que o que hoje é sumulado nas procuradorias, e várias procuradorias, a maneira da Advocacia Geral da União, já fazem as súmulas, de tal maneira que não se precise mais de ir a juízo ou recorrer ou contestar aquela matéria que já foi devidamente solucionada, que isso seja feito com todos os procuradores. No início da década de 90, os presidentes de tribunais de alçada que havia no Brasil naquela ocasião criaram um colégio de presidentes de tribunal de alçada exatamente para que matérias que já estivessem resolvidas fossem resolvidas igualmente, não nos termos, não fora de cada caso concreto, mas para que tivessem soluções segundo princípios aplicados da mesma forma para impedir a insegurança jurídica para o jurisdicionado, porque aí o jurisdicionado de Minas era diferente do jurisdicionado de São Paulo, que era diferente, que recebia uma prestação diferente de um outro. Quer dizer, se isso é feito em termos de poder judiciário, pôde ser feito quando havia os tribunais de alçada, imagine entre as procuradorias, que tem, por exemplo, matéria relativa à saúde idênticas em todos os casos, que tem questões relativas à educação idênticas em todos os estados, e que, portanto, poderiam tirar algumas diretrizes que seriam observadas pelos procuradores e que fortaleceriam os procuradores, dariam tranquilidade para eles trabalharem e dariam, inclusive, mais força perante os governantes, que saberiam que não estariam atuando em detrimento de nenhum interesse da sociedade, muito ao contrário, mas em benefício de toda a sociedade. Eu sei que mudanças não são fáceis, mas não acho que nada na vida seja fácil mesmo. Acho, no entanto, que essas mudanças começam de cada um de nós. E acredito piamente que, muitas vezes, as nossas atuações, como procuradores, acabam gerando postergações que levam muito desalento e muito sofrimento, por exemplo, nos casos de ações que às vezes, dizem respeito a pagamentos de natureza até alimentícia, e que o procurador faz, não porque queira e não por maldade, mas simplesmente achando que está cumprindo melhor a sua obrigação. Eu acho que isso que é preciso de ser repensado. Eu tenho muita confiança em que nós seremos capazes, nós, comunidade jurídica, seremos capazes de fazer uma grande mudança. A Constituição foi o grande motor de uma transformação possível, mas é uma transformação que só vai acontecer na hora que cada direito constitucional for garantido a cada brasileiro de maneira efetiva, eficaz e de acordo com aquilo que está posto como sendo o princípio máximo de respeito aos direitos de cada cidadão. Não adianta só o direito escrito, é preciso o direito vivido por cada um. Eu sei, como eu disse, que há muitas dificuldades, mas sei que dificuldades maiores vivem os jurisdicionados brasileiros na hora que eles não recebem aquilo que eles precisavam de receber no tempo certo. Havia um poeta mineiro, Paulo Mendes Campos, que dizia que, quanto mais ele vivia, mais ele via problemas, e com os outros acabava se multiplicando muito a sua dor.
ele dizia, mas de tanto conviver também com os outros, multiplica-se também a minha esperança. Eu acho que é um pouco isso. Nós andamos 30 anos e mudamos muito em termos do que é a advocacia pública e que pode ser a advocacia pública. Multiplicou-se muito a nossa dor porque nós fomos muito mais perto das pessoas e vimos os sofrimentos que ainda temos que superar para os brasileiros. Mas multiplicou-se muito a nossa esperança de um país muito melhor, não tenho nenhuma dúvida disso. Muitíssimo obrigada a todos. Muito obrigado. Agradeço o convite formulado pela associação. Minha amiga
a Márcia Semer, lá do Largo São Francisco. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui dialogando. Quando eu era advogado, eu falava de pé. Por razões óbvias, sendo juiz, vai se acostumando a falar sentado. Mas é uma alegria imensa, agradeço aqui a oportunidade de estar falando com as senhoras e com os senhores, e já pegando um pouco aí do gancho que a ministra Carmen nos deixou, essa questão que, quando eu cheguei, ela falava sobre o não e o como. Quando estava à frente da AGU, eu dizia o seguinte: a única coisa que o advogado público pode dizer ao gestor é o seguinte: isso fere a cláusula pétrea. Aí não tem solução. Por quê? Porque se não fere a cláusula pétrea, mas não há lei, que se faça um projeto de lei. Agora, se fere cláusula pétrea, nem emenda constitucional resolve. Então, é esse o limite técnico do não e o como. Então, não existe não a uma demanda do poder fundado na democracia, no voto popular, caso o demandante esteja pedindo algo que não afronte nenhuma cláusula pétrea. Aí o parecer não dá para se fazer agora, mas se fizer um projeto de lei, encaminha-se a proposição de alteração normativa em conjunto com o parecer. Se aprovar na Assembleia, se aprovar no Congresso Nacional, se aprovar na Câmara de Vereadores, essa proposição passa a ser legal. Não é legal agora, mas o não só é possível e só é permitido ao advogado público dizer quando a proposição do agente público ferir cláusula pétrea. Ou, evidentemente, isso nem é necessário dizer nem repetir, quando afrontar aqueles aspectos relativos ao devido cumprimento das normas de comportamento. E vossas excelências sabem do que eu estou dizendo. É simples desta forma. Mas eu queria aqui relembrar algumas coisas que eu acho que são importantes para que nós tenhamos consciência da importância e que as senhoras e os senhores tenham significativamente a consciência do que representa nós trabalharmos numa nação em construção. É óbvio que isso que eu falo aqui fica algo um tanto quanto talvez distante quando nós estamos aqui num auditório e num prédio de uma associação paulista, portanto, de uma associação regional, de um ente da unidade da Federação Brasil, que nem a Advocacia Geral da União tem como sede nacional da União uma dimensão desse tamanho. Eu falo isso, por um lado, com lamento, como quem é brasileiro, e, de outro lado, com orgulho de quem é paulista. E, por isso, eu fico à vontade de dizer às senhoras e os senhores esse aspecto, de um lado, um orgulho, e, de um lado, uma frustração. Mas isso para lembrarmos que nós participamos de uma federação, que nós participamos de um Estado que é um Estado em construção. É um Estado em formação. E a Constituição brasileira de 88, ela representa algo único na normatividade de organização dos Estados ocidentais. Eu não me arrisco a falar pelos Estados que não sejam os ocidentais, na medida em que criou as funções essenciais à justiça. É algo da criatividade, da realidade e da pujança de uma nação em construção.
Quando se fala em advocacia pública, e quando eu tive a honra de estar à frente da Advocacia Geral da União, e mutatis mutandis, se me permitem, à frente da Advocacia Pública Nacional, portanto, embora não seja a mesma carreira, mas é a mesma função de advogado público, o que eu procurei ressaltar? A advocacia pública, assim como o Ministério Público, assim como a Defensoria, não são órgãos subordinados ao Poder Executivo. Não são órgãos subordinados ao Poder Executivo. Por quê? Porque ele está no capítulo referente ao capítulo 4, que diz não do Poder Legislativo, não do Poder Executivo, que é o capítulo 2º, Legislativo o 1º, e não do capítulo 3º, que é o Judiciário. Ele está no capítulo 4. Capítulo 4, que diz respeito às funções essenciais da Justiça. E por quê? Eu tive a oportunidade de receber já a ministro do Supremo um mandado de segurança impetrado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 29077. E eu determinei que se fizesse a devida representação do Tribunal de Justiça. Que o Tribunal de Justiça estava representado por um advogado privado. Eu só daria trâmite àquele mandado de segurança se houvesse a ratificação pelo Procurador-Geral do Estado, que, ora, me honra muito com a sua presença aqui, doutor nos deu. E o fez. Agora, o que custava ao Tribunal de Justiça pedir à Procuradoria-Geral do Estado essa representação da Procuradoria-Geral do Estado, em nome do Tribunal de Justiça? Porque a Procuradoria-Geral do Estado é do Estado, não é do Poder Executivo. Isso ainda é algo na cultura jurídica, porque é evidente, a Constituição é de 88. Quem está nas posições mais altas, seja de jurisdição, nos tribunais locais, nos tribunais superiores, ou mesmo no Supremo Tribunal Federal, tem uma formação de cultura de que isso é algo integrante do Poder Executivo. E lê a Constituição não pelo que ela diz, mas pelo que ele aprendeu na época de faculdade, ou pelo que ele vivenciou ao longo da sua vivência na atuação jurídica. E o Estado brasileiro, e São Paulo é um exemplo disso, e esse prédio que estamos aqui é um exemplo disso, que não é um prédio público, é um prédio privado, dessa estatura. E estão de parabéns todas as senhoras e senhores que integram essa carreira e que construíram esse patrimônio, porque esse patrimônio não é de ninguém, é da sociedade, indiretamente. É uma energia que se voltou a uma energia pública. É evidente, com interesses corporativos, e aqui também nós temos que lembrar que os interesses corporativos são legítimos. É legítimo você defender os seus interesses. Mas, voltando àquela questão relativa às funções essenciais da Justiça, as senhoras e os senhores, enquanto procuradores do Estado, e eu disse isso quando estava à frente da Advocacia Geral da União, têm que se afirmar como advogados do Estado como um todo, e não como advogados de governo. Quando eu dizia isso, alguns integrantes da Advocacia Pública Federal, ou mesmo da Advocacia Pública Estadual, ou operadores do direito, ou mesmo alguns que hoje eu me tornei colega, estando no Supremo, diziam para mim o seguinte: essa sua tese vai criar um segundo Ministério Público. Essa ideia de dizer que não há uma subordinação
da advocacia pública ao Poder Executivo, e que a advocacia pública é uma advocacia de Estado e não uma advocacia de governo, vai gerar algo que vai beirar a essa desorganização ou essa desformatação do Ministério Público, em que um governante, as senhoras e os senhores sabem muito bem do que eu digo, um governante pratica um ato, o procurador X recebe uma representação, arquiva, o procurador Y recebe uma representação e abre um procedimento. E não tem uma organicidade para dizer quem está certo ou quem está errado. Aí o que eu dizia a estas críticas? Isso é um problema da organicidade do Ministério Público. A advocacia tem uma outra organicidade. E a advocacia, ela tem, por lei, e sei que aqui no Estado de São Paulo também há legislação específica, e há a lei complementar da Advocacia Geral da União, no sentido de que, quando se há um parecer normativo, esse parecer normativo vincula. E vincula quem? Não vincula o gestor. Nós temos que sempre lembrar o seguinte: qualquer parecer dado pela advocacia pública não é obrigado, se não tiver o efeito vinculante, de um gestor seguir. Qualquer um das senhoras e dos senhores, quando está atuando num parecer de processo de licitação, pode dar um parecer dizendo: olha, isso aqui não é incabível. O gestor segue se quiser. A discricionariedade do gestor está preservada. Agora, o advogado público não pode atuar no sentido defensivo. Eu nunca vou dar parecer favorável, porque eu não quero me comprometer um dia a ter que responder por alguma coisa. É por isso que eu defendi quando estava na AGU, ainda não tive oportunidade, enquanto juiz da Suprema Corte, de votar num caso específico. Se tiver, vou fazê-lo no mesmo sentido que fazia quando era advogado-geral da União, de defender que o advogado público, nesse aspecto, não pode ser sindicado, a não ser que seja comprovadamente presente a má-fé. E a má-fé é presente quando você tem ali, digamos assim, para ser um pouco explícito, a mala explícita. Se não, ele agiu dentro das suas convicções. Agora, se não tiver ali uma prova explícita, você não pode pré-julgar e dizer: olha, ele deu um parecer favorável à dada licitação porque ele estava com conluio com o gestor. Tem que se provar esse conluio, tem que se provar o benefício, tem que se ter uma situação. Porque, senão, a advocacia pública, se não tiver essa espada levantada da sua cabeça, vai dizer não. Vai dizer não. Simples. Por quê? O cargo é concurso público, é um cargo mutatis mutandis vitalício, né? Então, é muito mais fácil você ter uma advocacia defensiva do ponto de vista pessoal. Então, quando se começa a criminalizar a advocacia pública, também se começa a criar uma burocracia do não, quando não é esse sentido. E aí, um elemento que eu sempre gosto de chamar a atenção, se nós levarmos em consideração, Márcia, os BRICS, né, pegar a moda aí, Brasil, Rússia, Índia e China. Alguns agregam a África do Sul. Como países que já não são emergentes, já são países que estão além de emergentes, já estão nos níveis de países desenvolvidos. E se nós fizermos uma comparação relativa, isso não sou eu que faço, e não é a área jurídica que faz. Geralmente quem faz esse tipo de análise são os economistas. São os economistas. O que eles dizem?
Desses todos os países, quem tem segurança jurídica chama-se Brasil. Nós somos legatários e herdeiros de uma burocracia que é um valor, quando muitas vezes a burocracia é chamada de um desvalor. Então nós não podemos vestir a carapuça de que nós temos uma função que gera custo Brasil. Nós geramos valor Brasil. Você ter um sistema judiciário, você ter uma Constituição, você ter uma estrutura de Estado em que você tem um Itamaraty centenário, em que você tem uma Procuradoria da República centenária, procuradorias estaduais, tanto do Ministério Público quanto de Procuradoria do Estado, Advocacia Pública Estadual, centenárias. Você ter advocacias públicas um pouco mais recentes, mas numa perspectiva dessa defesa do valor da criação e da defesa de uma nação, nós temos nisso tudo um grande valor. Nós não podemos aceitar a pecha de sermos burocratas e de sermos aqueles que dizem um não. Nós somos, é evidente que em toda a área há as exceções, há aqueles que têm que ser colocados para fora da carreira. Eu, quando estive à frente da AGU, eu assinei demissão de cerca de 20 colegas da advocacia pública. E nós fazemos isso com dor no coração. Nós não fazemos isso com alegria. E nem dizemos isso com alegria, mas para mostrar que os sistemas de controle existem. Só que isso existe em todas as áreas. Em todas as áreas da vida humana, há aquelas pessoas que, infelizmente, extrapolam os limites e que são levadas a serem colocadas de fora do conjunto no qual elas vivem e convivem. Neste sentido, é que eu digo que a advocacia pública, e aí eu coloco a advocacia pública dentro do contexto maior do sistema judicial brasileiro, enfatizando sempre que ela faz parte da função essencial da justiça, é um grande valor à nação brasileira, é algo a ser colocado pelos nossos próceres políticos, os nossos gestores dos vários poderes, executivo, legislativo, e do próprio judiciário, que às vezes o encaram como um problema, mas tem que ser colocado como um valor. Você tem um sistema em que se faz um contrato, e esse contrato, se não for cumprido, há um sistema judicial que funciona. Se uma das partes for hipossuficiente, há uma defesa que o poder público dispõe àquela pessoa. Vamos comparar com o resto do mundo. Vamos comparar o acesso à justiça que existe no Brasil aos Estados Unidos, em que a justiça é caríssima. Então, a burocracia brasileira, ela é, antes de tudo, um valor, e nós temos que nos orgulhar deste valor. Aliado a isso, nós temos a circunstância que o Brasil é um país em construção. É uma nação realmente que se amolda. Nós temos uma Constituição de 21 anos. Todos aqui, nós que estamos aqui presentes, grande parte ainda estava na faculdade, eu estava, a Márcia também, quando a Constituição de 88 foi promulgada. Não é pouca coisa o que eu quero dizer. Nós estamos construindo uma nação. Nós temos o privilégio de sermos atores diretos da construção de uma nação ainda sendo tão jovens. Ainda sendo tão jovens. A burocracia, portanto, tem que ser colocada como um valor, e nós não temos que ter medo de dizer que nós somos burocracia, sim. Agora, nós não podemos ser aquela burocracia chata, como dizia a ministra Carmen. Não é a burocracia do não, é do como.
E aí o limite, que eu sempre disse quando estava na AGU, era o como é. O não é o limite. Qual é o do não? Fere cláusula pétrea? Se não fere, dá para fazer. Dá para fazer de que jeito? A lei permite? Permite. Assim, assado. A lei não permite? Então muda-se a lei. Propõe-se a mudança na lei. Então, esse era um aspecto que eu gostaria de estar trazendo aqui a análise das senhoras e dos senhores. O outro aspecto que eu gostaria de estar trazendo é que também nós temos que acabar com uma relação entre o setor público e o setor privado, que, na minha análise absolutamente pessoal e individual, tem origem nas relações que se originou das épocas de governo absolutamente desrespeitosos dos padrões de respeito à normatividade jurídica e que foram os governos ditatoriais que aconteceram e que existiram no Brasil. Isso deixou um legado para todos nós, e nós que somos formados dessa época, de quem nasceu ainda durante um governo militar e se formou juridicamente durante um governo militar, no sentido de que nós temos uma ideia de que o Estado é adversário. Aí, quando a gente passa num concurso público, ou quando assume uma gestão pública, você vê que o Estado não é adversário. O Estado é meio. O Estado é meio de promoção exatamente do quê? É meio de promoção do desenvolvimento social, da fraternidade, da possibilidade da maioria das pessoas terem acesso a um nível de igualdade de participação e de oportunidades em tudo. O Estado promove cultura, o Estado... Não há país do mundo em que haja transferência direta. E aqui, mais uma vez, eu me volto, e faço isso de propósito, porque as pessoas... Às vezes você vai em algumas palestras, alguns eventos, parece que o Brasil é o pior país do mundo. Eu queria saber qual é o país do mundo que transfere renda diretamente do Tesouro Nacional e do Tesouro das Unidades Federadas diretamente ao cidadão brasileiro como Estado brasileiro. Não existe, proporcionalmente ao PIB, proporcionalmente à arrecadação, nenhum Estado mundial que transfere tanta renda diretamente dos tesouros públicos aos cidadãos sem intermediário. Cito: Previdência Pública, funcionalismo público, Previdência Privada, a Previdência Social. Todas as senhoras e os senhores e eu, que somos funcionários públicos, que todo mês recebemos os nossos rendimentos do Tesouro Público. O Estado brasileiro é um agente promotor de transferência de renda de quem tem para quem não tem. Defender o Estado brasileiro é um motivo de orgulho, de repartição social. Tem muito país que na história é registrado como país comunista, país socialista, que não distribuía a renda como o Brasil distribui ainda hoje. Que há a tributação, que nós todos somos garantistas, as senhoras e os senhores como advogados públicos, eu como juiz, mas já o fui como advogado público. E esse Estado arrecada da economia e mais de 50% dessa arrecadação vai diretamente para os cidadãos brasileiros. Se nós colocarmos isso todo no mesmo bolo, arrecadação municipal, estadual e federal, e o Distrito Federal, e nós verificarmos para onde vai esse bolo de dinheiro, mais da metade sai do Tesouro Nacional, todo mês, para o bolso de cada um dos cidadãos brasileiros. Isso ninguém diz.
Isso ninguém pensa. Isso ninguém fala. É fácil criticar o Estado. O Estado atrapalha, o Estado é ruim, o Estado não funciona, o Estado tem defeitos, a burocracia, as várias instâncias que tem o judiciário, o Estado como um desvalor. E dentro do Estado, obviamente, qual é o desvalor do desvalor? A área jurídica. A área jurídica não funciona, demora, tudo não acontece, tudo é não, tudo atrapalha. Então, eu faço essa provocação às senhoras e aos senhores para que nós fiquemos de cabeça erguida e orgulhosos da nossa atividade. Nós defendemos no dia a dia um ente que é aquele que faz a intermediação na sociedade entre os que têm e os que não têm. E essa é a grande função do Estado. Agora, nessa função, nós não podemos ter medo de dialogar com a iniciativa privada. Que esse é um medo que se criou, e uma ideia que se criou de que o Estado fosse o inimigo. E aí eu volto lá há um pouco tempo atrás da minha fala, quando eu volto que isso se originou dos governos ditatoriais. Então, o Estado é ruim. Eu acabei de demonstrar que não existe Estado no mundo que faz uma distribuição de renda. Mais de 50% do que se arrecada é distribuído diretamente dos tesouros públicos aos cidadãos brasileiros. Esse Estado é ruim? Então, nós não podemos vestir a carapuça daqueles que querem acusar o Estado de ineficiente, de incapaz ou de ser um adversário da sociedade. E é nesse sentido que nós temos que ter consciência de defender que o Estado tem, sim, que dialogar com a iniciativa privada. Quando eu assumi a Advocacia Geral da União, a AGU era algo um tanto quanto desconhecido. Aí eu resolvi, então, eu tenho que a Procuradoria do Estado de São Paulo é conhecida, né? É conhecida, é centenária, enfim, o próprio essa construção toda o demonstra. Mas a AGU era algo novo, prevista na Constituição de 88, foi implementada só em 93, 5 anos depois, com todas as resistências, unificada na gestão do ministro Gilmar, como foi dito, isso já em 2001 para 2002, e, portanto, ainda nascente em 2003, 2004. Eu tive a oportunidade de assumi-la em 2007, a Advocacia Geral da União. E a Advocacia Geral da União, eu sempre procurei dizer e representar no sentido da necessidade de mostrar que ela era algo que deveria ser conhecida pela sociedade, porque muitas das ações que correm na justiça, muitos dos litígios que são levados ao judiciário, os são levados pelo fato da cultura do litígio, como disse a ministra Carmen. Por que não procurar a advocacia pública inicialmente? Aqui no Estado de São Paulo há legislação específica sobre isso. A possibilidade do reconhecimento da responsabilidade do Estado através de um procedimento administrativo que corre na Procuradoria-Geral do Estado. Na União ainda não existe. A União ainda não deu esse passo, e olha que quando eu estive lá, eu tentei.
lamento, e talvez não tenha tido a força suficiente de aprovar uma legislação federal nesse sentido, mas procurei exatamente fazer a defesa da necessidade de se criar esse procedimento administrativo da responsabilidade do Estado, colocando a advocacia pública como o órgão de análise desses direitos do cidadão. Mas como esse aspecto dependia de lei federal que não foi aprovada, eu criei outros mecanismos que a legislação de regência da advocacia pública federal me permitiam, como as câmaras de conciliação entre os entes federais. Quando o Mário Covas era governador do Estado, Fábio nos deu, está aqui, assinamos nós dois, como chefes das advocacias públicas, estadual, o Fábio, federal, eu, um acordo que pôs fim a uma ação judicial que teve o seguinte início. Uma ação judicial entre o Estado de São Paulo versus União. O curioso disso é que quem era governador do Estado de São Paulo à época da propositura da ação? O saudoso Mário Covas. Quem era o presidente da República? Fernando Henrique Cardoso. Isso foi colocado termo sob a relatoria do ministro Joaquim Barbosa, quando era governador do Estado José Serra e presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, através de um termo de conciliação e de acordo, do qual Fábio nos deu e eu nos orgulhamos, com certeza, falo por ele aqui, com assentimento explícito ali à primeira fileira. Com muito orgulho, nós promovemos isso e ajudamos nessa conciliação e nessa resolução de um problema que envolviam milhares, quantas mil pessoas, professores de Estado? Mais de 100 mil ou quase 100 mil professores de Estado aposentados. Eles receberiam do INSS ou aqui da Previdência Pública do Estado de São Paulo. Quando estava na Advocacia Geral da União, eu recebi um telefonema do meu predecessor, o saudoso ministro Menezes Direito. Menezes me disse: "Ô Toffoli, eu estou aqui com o governador do Mato Grosso." Eu nem sabia, ele veio me dizer, eu tenho aqui no meu gabinete, isso era setembro de 2009. Não, setembro de 2009, não, desculpe. Setembro de 2007. Setembro de 2007. Eu estou aqui no meu gabinete com o governador do Mato Grosso e ele veio falar de um processo que está no meu gabinete, que ele pediu uma preferência. Aí eu fui olhar o processo tem 45 volumes, 20 mil páginas, e ele trata de um litígio entre a União, o INCRA, contra o Estado do Mato Grosso. E nessa área, em 35 anos que esse processo tramita aqui, já foram criados 4 municípios e existem nessas terras 85 mil pessoas morando nas suas casas, nas suas localidades. Aí o Menezes falou assim: isso não é problema para eu resolver. Isso é problema para a administração pública resolver. Eu posso pedir para o governador do Mato Grosso ir até aí? Eu falei: pode, venha. Aí o governador foi lá, eu escutei o governador, falei: então, Vossa Excelência faça uma petição através da Procuradoria, pede que se forme uma Câmara de Conciliação. Ainda não havia criado a Câmara Permanente de Conciliação, que acabara de assumir a AGU. E foi uma das inspirações para criar a Câmara Permanente de Conciliação. E aí criei uma Câmara ad hoc de conciliação, na qual participaram a União, o INCRA, o IBAMA, enfim, os vários órgãos federais, e também, evidentemente, o Estado do Mato Grosso, o Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso. E a conclusão foi que a melhor solução realmente não era a judicial. Era a União
fazer uma lei doando aquelas terras ao Estado do Mato Grosso, e o Estado do Mato Grosso, através do seu Instituto de Terra, titular aquelas terras. E que não havia sentido o INCRA brigar no Supremo para desapropriar aquelas terras ou reconhecê-las como da União para fins de reforma agrária, na medida em que aquelas terras tinham se transformado em municípios, com milhares de pessoas morando. Agora, imaginem, as senhoras e os senhores, se isso fosse levado ao judiciário decidir, não se resolvia. Então, a cultura do litígio, ela tem que ser superada, porque o judiciário é incapaz, em grande parte das vezes, não são poucas as vezes, de dar a resolução aos conflitos. E eu costumo dizer o seguinte, o judiciário é binário, é sim ou não. É binário. Não resolve o problema permanece. Então, investir na possibilidade de conciliação é um dever e uma obrigação dos advogados públicos. E é um dever, enquanto advogados públicos, enquanto eu o fiz, instigar a advocacia privada a fazê-lo. E aqui eu conto uma outra história, se eu não estou me alongando, me diga se eu estou sendo inapropriado em relação à utilização do tempo, mas a gente vai administrando isso conforme as pessoas estão saindo ou não. E logo que eu assumi a AGU, como eu falara anteriormente, eu procurei, então, divulgar o que era a AGU. As pessoas não sabiam o que era aquela sigla. Várias pessoas diziam, AGU, soa até algo agressivo aos ouvidos. Então, eu fui divulgar a AGU às várias entidades da sociedade civil, de trabalhadores, sindicais, de patronais. E aí eu conto aqui um episódio muito curioso. Em 2007, 3 meses após estar na AGU, eu fui falar aqui na Marginal Pinheiro, na ABDIB, na Associação Brasileira da Infraestrutura, que reúne inúmeras empresas e uma grande parte do PIB nacional. E aí eu disse o que era a AGU, etc. Expliquei que muitas vezes o setor privado litigava com o Estado através da justiça, quando poderia litigar ou reivindicar os seus direitos, melhor dizendo, através de diálogo com a advocacia pública. E ali, então, fiz o panorama de dizer o que era a AGU. Isso foi em 2007. Em maio de 2009, veio a lei, que eu não vou lembrar o número agora de cabeça, que criou um novo refis federal, um novo parcelamento de tributos federais. Aí essa lei é sancionada lá para o dia 27 de maio de 2009, passam-se uns 10 dias, eu recebo um pedido de audiência de um grande empresário brasileiro, pedindo uma audiência para falar comigo. Aí eu marco a audiência, porque, assim como eu fazia em todos os cargos públicos e faço hoje no Supremo, quem pede audiência, eu atendo. E recebi ele com o diretor jurídico e com o diretor financeiro. Tinham 10 dias que tinha sido sancionada esta lei. Bom, aí ele diz para mim o seguinte, o senhor se lembra daquela palestra, daquela fala que o senhor fez lá na ABDIB, lá na Marginal Pinheiros, na sede da ABDIB, há uns 2 anos atrás? Eu falei, me lembro. Pois é, o senhor se lembra, eu estava lá. Eu falei, não me lembro direito se eu estava lá. Não. Pois é, mas eu estava lá. E eu lembro que o senhor disse lá que, antes de ir ao judiciário, a gente podia vir aqui à advocacia pública. O senhor confirma isso? Mas tanto confirma que o senhor está aqui. E ele, com todo o cuidado, assim, como se qualquer palavra dele fosse possível dele ser declarado preso. Por quê? Porque essa cultura de adversidade ou de falta de transparência na relação público e privado, que às vezes a gente acaba se encouraçando.
E a gente tem medo, a gente não está fazendo nada errado, e a pessoa tem medo. Mas será que eu não vou ser preso se eu falar francamente? Quando, na verdade, vai ser preso se falar indiretamente, através dos lobistas e dos meios, que não são os institucionais. Mas a cultura é tão errada, e as senhoras e senhores que são da administração pública e da advocacia pública, as senhoras e senhores sabem muito bem do que eu estou dizendo. Às vezes a pessoa fica assim, será que se eu falar o meu desejo, ele vai me mandar prender? Esse não é o problema é ir indiretamente dos meios inapropriados. Mas ele veio lá com todo o cuidado, com todo o temor reverencial, para usar um termo jurídico de todos nós conhecido, e medindo as palavras. Então, se eu posso formular, e assim, eu posso formular se eu formular uma consulta aqui, em nome da minha empresa, o senhor responde? Eu falei, está na Constituição, direito de petição do cidadão e a pessoa jurídica também. É óbvio, se o senhor, a sua empresa, tem uma dúvida na interpretação de uma lei tributária, o senhor deve consultar a administração pública, a administração pública vai dizer qual é a interpretação que ela tem. Aí eu respondi isso. Aí foi muito engraçado. Aí ele virou para o diretor jurídico e falou, está vendo? Eu não disse. Ele falou, eu estava na palestra, ele falou. Você disse que ele não ia responder, que ele ia mandar a gente embora. Não é brincadeira, isso é testemunho. Aí virou para o diretor financeiro, está vendo? Está vendo? Economizei 600 mil. Aí eu fiz assim, cara, que briga de casal, né? Parece briga de casal na sua frente, né? Aí ele percebeu assim, que eu fiquei meio assim, que história é essa? Que ele está dando bronca no diretor financeiro. Aí ele virou para mim e falou assim, Excelência, desculpe, é que o meu diretor jurídico falou que para nós termos ideia do que representava esse novo refis, eu tinha que contratar o escritório XYZ, não vou me furtar aqui de dizer quais são os escritórios, mas são os escritórios na área tributária de todos conhecidos, e cada escritório cobrou 200 mil reais para um parecer. Aí eu apostei com eles que tinha assistido uma palestra de Vossa Excelência, desse jeito, ele falando, porque aí ele ficou felicíssimo. Aí ele perdeu. Quando ele viu que eu falei assim, não pode fazer, ele perdeu. Não é que ele perdeu o temor. Ele falou assim, eu estava certo, existe gente, né, séria nesse país. E não é isso, e que a maioria, e todos nós somos sérios. As exceções é que as pessoas se pautam por uma situação que foi criada, e eu não tenho dúvida, não foi criada pela democracia. Essa situação foi criada, e nós não podemos nos encapsular num legado que não é nosso, né? Que é do governo que não é democrático. O governo democrático ele se relaciona com transparência, sem medo. Sem medo. E agora, essa cultura tem que mudar internamente, porque ainda temos algum medo em nos abrirmos, e essa cultura tem que se mudar no mercado. O mercado também tem que mudar. O mercado, acho que para chegar algum de nós, tem que contratar um advogado que seja amigo nosso. Eu estou falando bobagem? Não estou, é a verdade. Infelizmente é a verdade. E eu tenho certeza, 99% das pessoas, isso não muda nada na sua análise jurídica, com muito orgulho que nós temos que ter. Não muda nada. Problemas tem em todas as áreas. Em todas as áreas. Sempre tem aquela porcentagem daqueles que... Mas a amplíssima maioria somos de pessoas que agem dentro dos parâmetros da normalidade. Nós temos que incentivar essa quebra de barreira, porque às vezes quando nós ficamos retraídos, o outro lado acha que nós estamos retraídos porque nós estamos com objetivos outros, quando não é.
às vezes é por uma cultura que nós temos. Mas, enfim, ele virou, então, quando ele viu que eu estava assim espantado com aquela reação, que é realmente inusitado, nunca imaginava, né, vivenciar um grande empresário dando bronca em 2 grandes diretores, e ele virou e falou assim: eu vou lhe explicar, ministro, é que eu apostei com eles, que eu ia economizar R$600 mil, porque eles estavam me fazendo contratar 3 pareceres tributários, quando eu falei para eles que eu podia peticionar a Advocacia Geral da União para que a Advocacia Geral da União dissesse a interpretação que o Estado tem sobre a lei. Aí eu pensei o seguinte, eu que sou engenheiro, eles é que são advogado e contador, eu pensei o seguinte: se eu posso ter o parecer do Estado, por que eu vou ter o parecer de quem não fala pelo Estado? Se eu posso ter, e aí para usar as palavras dele mais explicitamente, se eu posso ter de graça o parecer do Estado, por que eu vou gastar R$600 mil para ter o parecer de pessoas que não falam pelo Estado? Essa história mostra um pouco também que nós temos que nos abrir, mas não só nos abrir, nós temos que provocar a iniciativa privada a não ter medo do relacionamento. Porque os tais lobistas, eles se criam nas penumbras. Eles não se criam na transparência. E a advocacia pública, ela tem que mostrar que é transparente. Porque é o dever, acima de tudo. Artigo 37 da Constituição Federal. E ao mostrar o nosso valor, e ao mostrar a nossa idoneidade, nós ganhamos uma respeitabilidade no meio social incomensurável. Não é à toa que a remuneração da Advocacia Pública Federal, aqui eu tenho que fazer um pouco de propaganda, aproveitando a oportunidade, aumentou extremamente quando a transparência e quando se mostrou o trabalho que ela fazia e a idoneidade de todos nós, que somos ou fomos advogados públicos, mas ainda somos agentes do Estado brasileiro, mostramos à sociedade. Mostramos à sociedade. Então, nós, às vezes, temos que também não só ficar numa atitude passiva, mas nós temos que ser ativos e provocar. E num Estado como o de São Paulo, em que é o Estado que tem o maior mercado, que tem a maior atividade privada, em que a atuação do setor privado é muito grande, e essa atuação se dá cotidianamente com o setor público, quanto maior for a transparência de relação da advocacia pública com o mercado, quem ganha é, ao fim, ao cabo, o cidadão deste Estado. E, indiretamente, a nação brasileira. É com essas palavras que eu queria homenagear a advocacia pública do Estado de São Paulo, homenagear a Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, que eu sei que tem essas premissas como seus ideais, e fazer algumas provocações de nos abrirmos cada vez mais para acabarmos com esse preconceito de muitas vezes há de relacionamento do público e do privado. Às vezes aqui, me desculpem os integrantes do Ministério Público, o Ministério Público às vezes tem uma relação mais fechada com a sociedade do que a advocacia pública. E eles se dizem os defensores da sociedade. Agradeço a vossas excelências a oportunidade.